até hoje assim, não gosto de pegar no pé dos jogadores que saem. A gente sabe quem sai, isso aí faz parte. Mas chegou aqui, trabalheu certinho, tá indo pro campo e tá se dedicando, isso não tá atrapalhando, segue a vida. É a partir assim. do momento que começa a atrapalhar, aí é a hora de eu ter que falar e explicar o porquê. Eu sou Bolívia. Editor desimpedido, zoeira sem limite, se não aguenta tá furido. Soy Bolívia. Ai, Brasil! Dessa vez o Bolívia Talk Show desembarcou aqui aonde? No Corinthians, no CT do Corinthians, pra falar com o Fábio Carilli. E aí, Carilli, beleza? Tudo ótimo. Tudo ótimo agora, né? Se fosse no começo do ano eu ia falar que ia falar com o técnico do Corinthians, um monte de gente ia falar assim, mas é bom gravar logo, porque senão daqui um mês ele já não vai mais estar lá. Com certeza, né? Um ano maravilhoso, as desconfianças no começo normal, né? Não contratou igual os adversários contrataram, um técnico que era auxiliar até o ano anterior. E agora tá bonito, né? Agora chega aqui, os caras já, professor, daqui a pouco já, o cara ele vai pro Real Madrid, já te olham diferente, opa, o cara deu certo nesse primeiro ano, né? As coisas aconteceram. Mas vamos voltar lá no tempo, quando você ainda era jogador, Carilli. Você era mais zagueiro ou mais lateral esquerdo? Foram 14 anos como profissional, 7 anos como lateral esquerdo e 7 anos como quarto zagueiro. Como jogador, você era bom mesmo, canhoto, habilidoso ou mais ou menos? Era muito disciplinado, tinha um bom passe, né? Uma leitura de jogo assim muito boa, até ajudava muitos técnicos dentro de campo, na maioria deles sendo capitão. Então você já como jogador já sabia que talvez quando parasse ia virar técnico? Parei de jogar em 2007, mas em 2000 eu já comecei a fazer cursos, fazer estágio, sabendo aquilo que eu queria. O técnico bom mesmo, os técnico top de linha, não eram os jogadores mais craque? Geralmente o craque não vira um puta técnico? A maioria das vezes não, porque eles são muito exigentes. Trabalhar com um técnico que foi um grande jogador, ele quer que você faça aquilo que ele fez e você não tem essa qualidade, por isso a dificuldade. Né? Mas tem o Zidane aí fazendo um ótimo trabalho numa equipe grande, né? Mas tem o Zidane pegou o Real Madrid. Sim, tem o Você Zico. pegou o Corinthians, que era tido como quarta força, é diferente, né? Se você pegasse o Real Madrid, o que você ia fazer? Você fez esse Corinthians ser campeão brasileiro, se pegasse o Real Madrid na mão? Mas a questão da gestão é um problema, cara. Às vezes tem que ser mais psicólogo do que treinador. 60% do sucesso de um clube está na gestão. E o Tite também te passou muito disso, porque também ele é tido como um cara que sabe conversar com o jogador, né? Foram 5 anos e pouco trabalhando com ele, foi com quem eu aprendi mesmo esse outro lado, deu abertura para comandar treinamentos, comandar reuniões, então muito importante na minha formação. E você era amigo do Mano Menezes? Foi ele que te chamou, falou, quero contratar o Carilli pro Corinthians? Eu joguei com o Sidney Lobo, que é auxiliar dele até hoje, 3 anos no Paraná Clube, né? E ali fiz Paraná subiu, né? Paraná subiu esse ano. Ficou feliz? Bastante, porque foi um período maravilhoso da minha carreira ali. E aí eu fiz estágio em 2007 lá no Grêmio com eles. Ali o Mano me conheceu e em janeiro de 2009 os dois me convidaram para vir pro Corinthians. Você conheceu o Mano lá no Grêmio? No Grêmio, quando eu fui fazer o estágio de uma semana. Muito bem. Aí o Mano chegou e falou, acho que esse cara vai dar um belo de um auxiliar. Eu queria saber, como que é o trabalho de auxiliar na prática? Resume pra mim o dia do auxiliar. O que você faz? Você ajuda a organizar o treino? Fala, o técnico chega e fala, dá os coletes ali. Ou você fica participando ativamente no sentido de ficar dando pitaco, não, tira esse cara do time, se pusesse esse aqui, tá? Ou o técnico não dá muito ouvido? As comissões, na verdade, pelo menos aqui no Corinthians, sempre faz reuniões diárias. O que eu costumo dizer até nos cursos que eu estou dando hoje. Você tem que pensar como técnico e agir como auxiliar. Eu tenho que fazer a cabeça do técnico trabalhar, porque muitas vezes ele vem com uma ideia e você fala de outras ideias explicando o porquê, e é claro que a decisão final é dele. Isso eu cobro dos meus auxiliares hoje. Então, além de ajudar no dia a dia, organizar treinamentos, assistir os adversários e levar informação para o técnico, porque domingo, quarto domingo, ele não tem tempo de fazer isso. Então, o trabalho nosso de levar as informações dos adversários. Com drone ou sem drone? Sem drone. Precisa. Não perca tempo com drone no meu treino, porque meus treinos são todos abertos, eu não fecho. Não precisa isso aí, né? Não precisa, não escondo escalação. E você nunca precisou também de drone? Pra espionar os outros? Não, nunca fiz isso não. E você falou que agir como auxiliar quer dizer ter a humildade de saber que a decisão final é do treinador, é isso? Com certeza. O técnico
ter a humildade de escutar. Você tem 2 ouvidos, eu ainda que tenho 2 orelhas desse tamanho aqui, é para escutar bastante, e é claro que depois eu tomo a decisão, e depois que tomo a decisão todos têm que aceitarem e começar a pensar da forma que eu tô pensando, porque já tá decidido quem vai jogar e como vai jogar, né? É assim que o auxiliar tem que se comportar. Você foi campeão com o Corinthians como auxiliar em 2011 e 2015, certo? E agora em 2017 como treinador. É muito diferente? Você se sente muito mais parte dessa taça? Sim. Todos eles assim importantíssimos, lembro de cada detalhe, mas é claro que você sendo técnico, onde você toma as decisões, onde você delega funções, é claro que a tua participação é quase que total, não tem como ser diferente, né? É igual quando você é moleque, você tá numa festa, chega o cara e fala, porra, eu gosto daquela sua amiga ali, agita ela pra mim, aí você vai lá, faz todo o meio de campo, o cara acaba pegando. Você fica feliz. Mas é muito melhor, sei lá, e pegar você mesmo, né? Assim, de você chegar lá, você conquistar e não ter um terceiro, né, pra participar disso. Bem isso mesmo. É bem isso. Qual jogador nesse tempo todo de auxiliar e de treinador agora que você trabalhou junto, que mais te impressionou tecnicamente? Você fala, caralho, como joga esse filho da puta? Sem dúvida nenhuma, o Ronaldo, 2009, 2010. O Ronaldo fenômeno. Trabalhei com ele 2 anos. Mesmo gordão. Mesmo gordo, eu vi ele fazer coisas aqui em jogos e treinos, e os gols que fez, que nós sabemos, com certeza. É outro nível, né? Outro nível, não é à toa que foi o que foi. Ele gosta de uma festa, ele vinha treinar virado às vezes? Não, ele gosta de festa, nós sabemos disso, mas muito profissional, né? Ele é o fenômeno, fim de carreira, mesmo que ele vier treinar virado, você vai falar o quê pro maluco desse? Sem dúvida. Você fala, faz o que você quiser, meu querido. Não, mas até hoje, sabe? Até hoje, assim, não gosto de pegar no pé dos jogadores que saem, a gente sabe quem sai, isso aí faz parte. Mas chegou aqui, trabalheu certinho, tá indo pro campo e tá se dedicando, isso não tá atrapalhando, segue a vida. É a partir assim. do momento que começa a atrapalhar, aí é a hora de eu ter que falar e explicar o porquê. Por exemplo, o Rodriguinho a gente sabe, o Rodriguinho gosta de sair, gosta de beber e tal. Só que no primeiro turno o cara tava voando, era um dos melhores meio-campo do Brasil. Aí de repente quando o time desanda um pouquinho, aí os caras querem cobrar. Quando você tá bem, você tá tomando uma caixa de cerveja, os caras vão falar que é um Guaraná. Faz parte, né? Faz parte. Mas aí a questão de intensidade, que é o que mais preocupa. O Rodriguinho manteve o ano inteiro a média de 10, 11 km por jogo. Um cara que consegue fazer, nem todos os atletas conseguem fazer isso, mas ele é um cara que tem um biotipo, uma característica que aguenta sair e aguenta vir trabalhar também. Tem inveja de você, viu, Rodriguinho? Porque às vezes eu vou trabalhar meio baleado. Eu queria saber, com a ida do técnico Tite para a seleção brasileira, o Corinthians ficou sem técnico. Depois que o cara recebeu a proposta do Corinthians, eu queria saber se ele ficou nervoso para assumir a vaga do Tite no Corinthians, que é um grande técnico, ou foi normal? O Tite saiu no meio do ano, né? E aí veio o Cristóvão. Foi chegando o Natal e o Corinthians não anunciava um técnico. No dia 21 de dezembro, o Corinthians me liga perguntando se no dia 22 eu poderia estar aqui em São Paulo. O Corinthians nunca me ligou nas férias. Aí eu lembro que eu falei em casa pro meu pai e pra minha mãe, vou acabar sendo o técnico do Corinthians. Então quando eu cheguei, que eles fizeram um convite, eu não poderia deixar passar esse momento. Lógico que não. Independente que ficasse 1 mês, 2 meses, eu fui técnico do Corinthians. E tava na hora de eu colocar minha cara. Porra, 8 anos, cara, tá bom, né? 8 anos e já tive propostas antes pra sair, e você acaba ficando, sair da grandeza do Corinthians, as coisas tudo funcionando, ganhando títulos aqui. Então fui ficando e eu costumo dizer que tudo aconteceu na hora certa. Você teve proposta pra ser treinador de algum clube grande, enquanto você era treinador do Corinthians? Grande. Enquanto técnico do Corinthians? Enquanto você era auxiliar do Corinthians? Enquanto auxiliar, várias propostas, mas não de equipe grande. Você chegou a pensar? Bastante. Aí você começa a olhar equipes aí que queria te contratar, que o ano anterior teve 5 treinadores. Como técnico do Corinthians eu tive uma só no meio do ano, mas era pro futebol chinês. Futebol chinês? Sim. E balançou por causa da grana ou não? Não balançou, nem escutei sobre dinheiro. Esse cara que quis falar comigo veio de Porto Alegre, mas eu imaginei que fosse uma coisa para futuro. Mas na hora que ele falou que era para ir já, e era um mês de junho, antes do jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, a gente ganhou de 1-0. Foi naquela semana. Eu falei, vamos parar por aqui porque eu não vou sair agora. Esquece. Então nem cheguei a ouvir falar sobre dinheiro. E você renovou o Corinthians por mais 2 anos, né? Na verdade são 3 anos, mas juridicamente não pode ser 3 anos de contrato. Então a gente costuma falar 2 mais 1. Você acha que o Rogério foi um pouco afoito ao aceitar ser
treinador de São Paulo sem ter passado por nenhum estágio, nenhum período de auxiliar, ou de ter pegou, como pegou agora o Fortaleza? Pela grandeza dele com o São Paulo, pelo que a gente escuta, sempre participou das questões de como treinar, um cara muito campeão. Para mim foi importante, é muito difícil para eu falar dos outros como aconteceu, né? Enfrentei o Rogério 5 vezes esse ano, né? Entre Flórida, Paulista e Campeonato Brasileiro. E que eu torço aí que ele faça um grande trabalho e quem sabe daqui um pouquinho não volte para uma equipe melhor. E no começo do ano, no Florida Cup, São Paulo ganhou do Corinthians, né? Nos pênaltis. Você chegou a pensar aquela hora e falar, pô, filha da puta, esse Rogério, como ele é rabudo, velho. Esse cara tem uma estrela do caralho, porque ele não fez nada, já começa o ano ganhando e eu tô roendo os 8 anos aqui já começo perdendo. Não, assim, você tem que parabenizar, né? O jogo foi muito equilibrado e vai para os pênaltis onde sabe que acontece tudo. Eu não sou muito assim de ficar falando assim, fui lá, parabenizei, fiz questão de parabenizar pelo campeonato, que sempre é bom ganhar, né? Sim. Mas aqui a gente sempre tratou, como vamos tratar agora em 2018, que é a Flórida como uma preparação para tudo aquilo que vai acontecer. Aliás, Carilho, a gente vai estar lá, viu? Quero saber se você deixa a gente entrar no vestiário ali um dia. Mas depois que tiver todo mundo trocado, né? Não quero chegar lá, não quero manjar de ninguém. Ah, então tá bom. Eu não quero manjar de ninguém, mas eu tô suave. Fechou, a gente pode combinar isso sim. Carilho, você é um sucesso dos técnicos da nova safra, né? Você foi muito bem esse ano, o nosso querido Jair Ventura foi bem esse ano. Os clubes acabam preferindo às vezes um cara mais rodado pra lidar com o elenco, às vezes que tem muito medalhão e tal. Como foi o caso do Palmeiras, que preferiu o Roger Machado, que também é um técnico novo, mas ele tinha lá o Valentim. Você acha que se você fosse presidente do Palmeiras, teria dado uma chance pro Valentim? Teria dado uma chance. A gente não sabe realmente o que acontece. O Roger, um excelente profissional, praticamente foi ele que deu início para esse time do Grêmio, que está perto de conquistar um título da Libertadores, né? Realizou um trabalho legal também no Atlético. Se ficar lá, são 2 jovens, né? Tem tudo para fazer uma parceria aí bastante vitoriosa. Mas você passou pelo Corinthians, você fez aqui um trabalho de auxiliar muito grande, foi técnico, campeão brasileiro, paulista e tal, tá identificado com o Corinthians. Você agora que não é mais um pupilo, é um professor, você já se imaginou um dia treinando Palmeiras, São Paulo? Não sou eterno no Corinthians. Dependemos muito de resultado. Tudo que aconteceu em 2017 fortalece para que as pessoas acreditem mais ainda no trabalho, mas eu sei que um dia eu vou sair, né, e não vejo problema nenhum de trabalhar em nenhuma equipe, mesmo porque eu tenho que trabalhar, né? Você acha que o Rogério, por exemplo, assumiria o Corinthians um dia? Pela identificação dele com o São Paulo, eu não acredito. Acho que o início já ia ser de muita confusão, a imprensa falando demais, torcedores. O Marcos no Palmeiras eu já vejo diferente. Talvez, se fosse um técnico, poderia trabalhar nos clubes. Porque ele tem um perfil de ser mais gente boa, naquele tipo que todo mundo gosta dele. Mas assim, mais carismático, né? Nessa questão, assim. Eu acho muito difícil o Rogério trabalhar em outra equipe aqui de São Paulo. Queria saber de você, como é que você lidava com a desconfiança da torcida corintiana e da imprensa no começo do seu trabalho. E eu também, outra coisa que eu queria saber de você é se você assiste algum programa esportivo. Muito de boa, muito mesmo. Ia ser normal, pelo ano ruim de 2016 do clube, por não ter feito nenhuma contratação de peso e vendo um Palmeiras sendo campeão brasileiro em 2016, fortalecendo o Santos com uma base montada. Eu sempre via o Santos e o Palmeiras aqui no estado de São Paulo mais preparado, nós e São Paulo atrás. E não assisto nada, já tem 3, 4 anos que eu não assisto mesmo. Você não esperava o título lá no começo do ano. Acho que você queria, no máximo, assim, eu estaria muito feliz com uma vaga na Libertadores, é isso? O que eu coloquei na minha cabeça que eu passei para os atletas, assim, não falando, mas na questão do trabalho e deixar as coisas bem organizadas. Eu tinha certeza que não ia ser ruim, como eu também não imaginava ser campeão. Todo mundo fala que é a quarta força, ou que você fez um milagre conseguindo fazer esse time ser campeão brasileiro. O elenco é melhor do que as pessoas imaginam? Ou o elenco deu certo porque tem vários caras ali que entenderam essas coisas, aquela química que deu certo? O elenco é muito melhor do que se falaram, pode ter certeza. E eu vi essa questão da quarta força, claro que as informações tanto da assessoria pessoal como do clube chega. Na pré-temporada, assim, eu olhava, será que o Cássio é menos do que os outros? Será que o Fagner é menos? O Fagner estava indo para a seleção? Eu só colocava o Santos e o Palmeiras à frente pela questão de estar com o grupo já formado, com entrosamento, enfim. Mas que a gente ia buscar melhorar cada dia. Então no início eu via isso sim, mas depois começou o campeonato, foi se igualando, né, até que a gente chega ao título. A desconfiança era muito grande, os comentaristas metiam o pau lá no começo. Olha esse vídeo aqui, ó. Aí está o novo treinador do Corinthians, né? Com a efetivação de Fábio Carilho, Corinthians. Nossa, que isso, produção? Fleta com a Série B. Então o Corinthians tem um sistema defensivo. Agora, isso é hoje que lhe dá uma segurança. Mas ele não é
Nem de longe o homem ideal para ser técnico do Corinthians. Eu acho que o Carille um bom treinador, tem 44 anos só. Ele tem muito. Isso é o antes e depois, ele né? É o Rogério Ceni e deu certo. Não, estão falando que ele fica até dezembro de 2017. Nada contra o Carille, que eu acho um profissional sério, mas uma coisa é você ser auxiliar, não é? E ter a chance de ser um técnico, ter um time na mão, ter qualidade. O Carille, ele é muito prático nesse sentido, né? Então ele não fica inventando, né? Ele poderia, sei lá, colocar o Romero como um atacante centralizado, colocar o Cleiton aberto. Nas suas coletivas pós-título, você dava pra perceber que você tava com um negocinho engasgado aqui. Você ter a sua opinião, se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu vou dar certo ou não vou dar certo, faz parte. Mas que nem, tipo, uma cara de deboche, cara. Isso aí eu acho um desrespeito muito grande. O que ele falou, o que o Neto, por exemplo, falou que você nunca vai ser técnico na vida. Então, isso aí é que te pegou mais? Ele falou, mas outras coisas de outras pessoas, um cara de deboche, sabe? Faz aquela carinha de desrespeitando. Ironia. Isso daí me deixa muito chateado, cara, sabe? Assim, posso não gostar de você, mas te respeitar. Então, da forma que foi falado por algumas pessoas, que fala na minha frente, que fala na frente de uma câmera, mas que respeite. A gente pode mandar um grande chupa, inclusive pro pessoal das redes sociais do nosso canal do Desimpedidos, que no dia 29 de outubro fez esse meme aqui, ó. Como é bom ver quando a gente se fuder aqui. Expectativa é o título, realidade Série B. Eu lembro que a gente foi campeão paulista, né? E muito da imprensa ainda falou, foi campeão paulista, mas tem que ficar esperto para não cair no brasileiro. Pô, o campeonato estadual é considerado mais difícil, o paulista. E você quarta ganha. Força. Aí os caras se preocupar com, sabe, umas coisas assim que... Mas no nosso caso ali, como é um canal de zoeira, tá perdoado, né? Tá perdoado. Porque a gente tem que fazer zoeira, inclusive depois a gente postou isso de novo e falou chupa Desimpedidos. Salve Bolívia, salve Carille. Quando o Corinthians teve uma decaída no brasileiro, se foi o rei do craque Neto que fez o Corinthians voltar a ganhar e a jogar bem pra ser campeão brasileiro. Vocês estão de sacanagem! Seus Zé Ruela desgraçados! Para com essa conversa mole! Vai dar! Não vai dar! Em nenhum momento eu ouvi falar sobre isso aí dentro. Ninguém comentou. Em nenhum momento eu levei isso também. Tem profissionais que trabalham levando isso achando que vai motivar, mas muitas vezes pode ser o contrário. Mas aí ninguém comentou ali no treino? Perto de mim, pelo menos, não. Mas eu sei que tem os grupos de jogadores aí, em viagem, estão sempre por perto, né? Você não sabe se os caras ficaram putos? Não sei. Em nenhum momento mostraram uma insatisfação com o Neto em relação a esse vídeo. Porque brincaram também falando que foi uma bela de uma pré-eleição. Nada disso. Não, longe né? disso. Você acha que a grande pré-eleição mais importante do ano pro Corinthians foi abrir o treino pra torcida um dia antes do Clássico do Palmeiras? Isso também tem os dois lados, né? Hoje, com a vitória, foi muito positivo. Mas se perde, será que foi uma pressão a mais para nós, para mim, para os atletas? Mas você gostou da ideia? Muito. Não foi a primeira vez no ano. É uma coisa que a gente já tinha feito, só que a gente não imaginava tanta gente. E nós estamos indo pro treino, o Alessandro, nosso diretor aqui, gerente, recebendo mensagem. Já passou 20 mil pela roleta. 23, 25, então é algo assim que a gente não esperava. Mas foi injeção de ânimo. Mas o torcedor corintiano, independente disso, é uma torcida muito presente no dia a dia, na porta do estádio, mas é claro que com aquela grandeza assim foi um ânimo muito maior. Os caras da organizada vieram cobrar aqui. Eles trocaram uma ideia com você? Não vieram cobrar. Não vieram cobrar? Vieram conversar, foi muito positivo. Vai perder o time. Com vocês. Assim, vamos apoiar. Vamos apoiar, pode contar com a gente. Foi só isso? Foi nessa linha, pode ter certeza. Não teve, se perder pro Puspo, nada, vai ficar embaçado. Nada. Não? Você acha que se tivesse perdido esse jogo com o Palmeiras, o negócio podia ter dado uma desandada? Ia definir na última rodada do Campeonato Brasileiro, pode ter certeza. Ia enroscar ali, o Santos também poderia aproximar, o Grêmio, conforme for também, o campeonato ia ser decidido só na última rodada. Ô Carille, quando você tava ganhando lá, o Corinthians ganhando de todo mundo o primeiro turno, que ninguém imaginava esse time e tal, não sei o que você fazia pra segurar a empolgação dos caras e falar, mano, não vai ficar se achando subindo salto, hein, que ainda não ganhou nada. Eu sou muito grato, já falei isso algumas vezes, sou abençoado pelo grupo que eu tenho. Os caras que trabalham demais e que em nenhum momento isso aconteceu. Não tem nenhum perna nesse elenco? Não tem, porque os próprios jogadores mais experientes ajudam a controlar os mais novos, né? Caso de Jadson, Jô, Cássio, me ajudaram demais nesse processo. Se tem uma molecada um pouco já se achando e falando, não, peraí, porque é normal, né? É normal, você tá num Corinthians, né? Dá uma deslumbrada aí, vem os caras, calma que as coisas não são assim. Cleison já chegou fazendo gol, calma, Cleison que é um jovem ainda. Então é um grupo que me ajudou muito e não tive preocupação e nenhum problema em relação a isso. Quando vazou aquele vídeo do Arana, ela ficou preocupado? Não, eu fiquei assim, dei risada no primeiro momento,
E não era um momento bom nosso no campeonato. Pois é. Sabia que isso ia acontecer, mas é um jovem, fez num período, numa hora de folga. Ah, sim. Né? E lembro que eu brinquei, mas é com mulher, né? Porque, senão ia dar ruim. Entre nós mesmo. Mas isso aí foi falado pela imprensa, por todo mundo, 2 dias, depois passou. É um jovem de 20 anos aí que tem todo o direito de fazer o que ele tem que fazer fora daqui do clube. Só não tem direito de errar o vídeo de postar, viu, Arana? Fica ligeiro, a próxima vez pra não dar uma dessa, moleque. Fala que é meu filho, você acha que é parecido, cara? Parece. Será que eu tenho que assumir? Ai, meu Brasil, e aí, Bolivão? E aí, mestre Pepe Carilli, beleza? Em algum momento, naquela fase ruim lá, que o Corinthians tava perdendo bastante no segundo turno, você chegou a pensar que talvez a gente fosse perder o título brasileiro ou alguma coisa assim? Eu duvido que chegou uma hora que você não ia dormir à noite e você falou, puta que pariu, só não pode dar essa zica. Deu uma trancadinha, né? Mas eu sempre deixei muito claro que o campeonato ia ser definido nas últimas rodadas. Por tudo que nós fizemos no primeiro turno, muita gente cravou que a gente ia ser campeão faltando 10 rodadas. E eu sabia que ia ser nas últimas rodadas, né? Mas você sabia que ia ser nas últimas rodadas, pelo menos que ia ser. Chegou uma hora que você falou, puta, já pensou se a gente dá uma brecha dessa de liderar o campeonato inteiro e daí dar uma cagada no final e perder? E o duro é que pode acontecer, né, cara? É jogo, é jogado, a bola do seu time não entra lá, o adversário vai e faz um gol. Porque de uma façanha vai para um vexame histórico. Isso, né? Exato. Nós, e até eu mesmo também, até por ser jovem na profissão como técnico, a gente se perdeu um pouquinho com essa responsabilidade. Porque enquanto você é mais um, vai. A partir do momento que a gente fez aquele primeiro turno, a responsabilidade veio. O foco tava tudo ali. Em certos momentos, assim, não só eu como grupo, atletas, o CT, vamos dizer, de uma moda geral, se perdeu com essa responsabilidade, assim, ainda mais por ter muitos jovens dentro do elenco. Carilli, técnico campeão brasileiro, como foi para segurar o time quando o time tropeçou, relaxou um pouco? Como foi pra segurar e dizer, agora é pra ser campeão, vamos jogar, vamos jogar. O moleque ia dar uma boa preleção, hein? Sim, ele já vem mais por esse lado motivacional, de ser técnico de clube grande, de um clube como o Corinthians, a motivação ela já é por ela mesma. Então não sou um técnico motivador, de gritaria, eu sou um técnico de levar soluções, né? O que a gente tem que fazer para melhorar. Não dei um grito no vestiário esse ano e não acredito que na minha carreira eu possa fazer isso, porque não adianta, eu como atleta tive técnicos que chegavam no intervalo, pega, mas pega quem? Qual foi o ponto que você conseguiu pegar para o Corinthians voltar a ter o alto nível que teve do Palmeiras para frente? Foi a questão da concentração, algo que aconteceu no primeiro turno. Nós só saímos um jogo atrás do placar, que foi contra o Atlético Paranaense, que nós empatamos 2-2 na Arena. Então, você sair na frente, mais de 70% das vitórias acontece das equipes que saem à frente. E o segundo turno foi ao contrário. A gente começou a perder, a sair atrás, né? E as equipes se fecham e jogam no seu erro, né? E a gente acabou tendo muita dificuldade. Última pergunta por vídeo aqui, Carilli. Em algum momento você imaginou que Casim e Giovanni Augusto decidiriam os últimos jogos do título? Quando o Casim fez gol, quando o Giovanni Augusto fez gol, eu vi os corintianos falando, olha, agora a gente não perde mais. Antes disso, eu tenho certeza que me xingaram bastante quando eu coloquei em campo. Principalmente o Giovanni ali, que estava no banco, né? E que eu chamei ali, eu imagino o torcedor na televisão, no rádio, deve ter me xingado bastante. O Casim já tinha anunciado que ele ia jogar. Então todo mundo já sabia, né? Eu sou um técnico e você é um técnico que eu nunca vou desistir de jogador. Enquanto tá aqui comigo, tá treinando, tá buscando o seu espaço, então eu olho muito o que acontece aqui. Se eu olho o que acontece fora, eu não teria colocado esses jogadores. Porque o torcedor corintiano, perto de muitas torcidas que eu vejo, ela tem algo diferente. Ela pode vir te cobrar depois, mas na hora ela te apoia muito. Eu chamo o Casim, ali eles vão apoiar o Casim. Foi mal, eles podem cobrar no final. O torcedor corintiano é assim. O Romero, por exemplo, você acha que se ele não jogasse no Corinthians, que ele tivesse a coisa da raça, dele dar tudo em campo e tal, em outro time ele ia ser ruim pra caralho? Isso eu falo com muita naturalidade. Tem jogadores que jogam no Corinthians e não jogam no São Paulo, por exemplo. Caso de um Ralf, caso de um Romero. Como tem jogadores que jogam no São Paulo e não jogam no Corinthians. Caso de Pato. O Romero veio parar no time certo, então, pro futebol dele. Vários times poderia ser. Um próprio Botafogo do Rio, um próprio Inter que o torcedor gosta, o próprio Grêmio, esses times do Sul que gostam de jogador desse jeito assim. Torcida do Brasil inteiro, com o negócio do Hepta e tal, os caras ficam meio falando, o Corinthians é ajudado pela arbitragem. Isso te incomoda ou você simplesmente ri, fala, pode reclamar, pode chorar e tal?
não me incomoda. E a gente esse ano foi muito mais prejudicado do que beneficiado na questão de arbitragem. O futebol está profissionalizando e está cada vez mais sério. Se você perde o clássico com o Palmeiras, com um gol impedido igual foi do Romero, você não ia achar, você teria achado normal, não ia reclamar? Então, eu sou muito ciente das coisas. Eu tomei um gol contra o São Paulo, 3-2 em Itaquera, que o Gilberto estava 5 centímetros impedido. Não dá para reclamar de 5 centímetros. É muito difícil. Não dá. O que me incomoda é os 3 metros de pênalti, de impedimento que deram do jogo contra o Flamengo. Ah, sim. 3 metros. Sim. Aí é um absurdo. Você que foi jogador, cara, ele tá falando agora de erro de arbitragem, então aquela do jogo contra o Vasco, pegou no braço dele, lógico que ele sentiu que pegou. Ele não tem obrigação nenhuma de falar pro juiz, mas todo mundo cobra isso do jogador hoje em dia. Você faria isso? Você chegar pro juiz e falar, ô juiz, pode anular que foi mal? Tem casos e tem casos, né? Muito se falou desse lance aí que o Jô recebe uma carga do Anderson Martins e ali o Jô no embalo da cabeça vai e pega na mão no movimento. Muito se falou que essa bola poderia até já ter entrado no cruzamento do Marquinhos. É muito difícil falar sobre isso, cara. É muito difícil. E outra questão assim que me deixa mais tranquilo na questão desse lance, o árbitro ali de trás, mas tá 2, 3 metros. O que passou na cabeça do cara ali pra não falar que foi um gol de mão do jogo? Eu acho que entrar de qualquer jeito, mas que foi mal, né? Foi mal, pegou no movimento, ele vai, o Anderson Martins dá um empurrão nele por trás querendo tirar a bola, e ele já tá no movimento aqui de corrida. Instintivo de centroavante também, de botar a bola pra dentro, né? Sim, com certeza. Mas você não falaria nada pro juiz também não, né? Naquele caso ali não. Não, né? Quem que é o jogador mais zoeiro desse elenco? Um que você fala, puta caralho, esse moleque aqui é endiabrado, tem que dar uma chamada nele, senão ele vai ficar zoando meu treino toda semana. São 2. 2? Assim que em viagens. Não estavam aqui de manhã, né? Não. O que fizeram com o Arana aqui hoje de manhã, porque ele é o que mais enche o saco. Ele e o Jadson. Ele e o Jadson também? Jadson aqui, sério, né? Tá ali dentro, é uma figura, imita todo mundo, conta história, enche o saco dos caras. São os dois que mais zoeira no grupo. E você já teve que chamar e falar, ô, mano, pega leve aí que você tá zoando demais, rapaz. Não, tive que fazer isso daí porque nunca passou do ponto. Já tá com saudade do Arana? Por tudo que ele fez, a gente sabe que a Europa principalmente está com dificuldade de encontrar jogadores para lateral direito e para lateral esquerdo. Para mim foi o melhor jogador e ele junto com o Diogo do Cruzeiro, os melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. Palmeiras já pegou esse aí, hein? Já acertou com o Palmeiras. Vocês estão indo atrás do Zeca? Não, por enquanto não. Mas a gente pode entrar nessa briga aí, jogador bom, né? Eu ouvi falar que ele tá aí, porque ele sai do Santos, né? Que o Corinthians também precisa do lateral esquerdo, ele joga nas 2 laterais e tal. Eu acredito que por essa briga aí que ele fez juridicamente para pegar o passe, eu acredito que seja para ir para fora do país. É o que eu imagino. Ô, Carlinhos, dá pra ganhar a Libertadores com esse time, com esse elenco aí ano que vem? Ou de novo você vai pensar piano, esse... Tem que ser, cara, jogo a jogo, tem que ser. Não adianta assim eu pensar em títulos sem antes eu fazer essa equipe ter uma ideia, ter uma cara, ter uma forma de jogar, né? Maravilhoso. Agora pra acabar, já ou jamais. Eu falo uma frase e você responde só com já ou jamais. Teve vontade de mandar comentarista tomar no cu? Já. Ficou mais louco que o Batman depois de um título? Jamais. Jamais? Jamais. Comemorou de leve? Sempre. Se imaginou dirigindo a seleção da Copa de 2022 do Catar? Jamais. Ligou pro Tite e sugeriu que ele convocasse o Jô? Jamais. Reparou que a mulherada tá olhando mais pra você na rua depois de ter sido campeão? Ficou mais bonito? Já. Fica bonito. Fica bonito. Fica bonito, fica lindo. Deu risada quando o Renato falou que o Corinthians ia despencar? Já. Já. E assim, o Renato é um cara muito inteligente. Se você faz 47, se eu faço 46 no segundo turno, despenquei. Já despencou. Né? Reconheceu que o Palmeiras tem mundial? Jamais. Jamais? Jamais. Por tudo que a gente escuta aí, jamais. Carille, valeu, foi do caralho a entrevista, tenho certeza que todo mundo gostou. Não só a torcida do Corinthians, esse foi o Bolívia Talk Show. Semana que vem tem mais, Brasil. É nóis.